Existe uma planta prescrita na Escritura para a limpeza de batentes de portas, da pele e de casas contaminadas. Amarrada em feixes, mergulhada e aplicada como uma ferramenta de purificação milhares de anos antes da existência da indústria química. Em 1999, um laboratório na Holanda mediu o que acontece quando seu composto principal entra em contato com uma bactéria viva. A energia da célula colapsou para zero em poucos minutos. A membrana se rompeu. O organismo morreu. Um laboratório separado confirmou que ela destrói 3 espécies de mofo ao contato. A planta vendida como hisopo em cada centro de jardinagem na América é uma espécie inteiramente errada. Esta é a que eles substituíram. O arquivo se abre em 1988. Dentro, um artigo de pesquisa botânica que fez algo que nenhum estudo anterior em língua inglesa havia conseguido. 2 pesquisadores, Alexander Fleischer e Janea Fleer, rastrearam um único nome de planta através de 12 séculos de estudiosos nomeados, da Bagdá do século IX ao Cairo do século XII, e chegaram a uma espécie que você ainda pode comprar em qualquer mercado de especiarias levantino hoje. A pergunta deles era enganosamente simples. Quando a Bíblia diz hisopo, a planta amarrada em feixes e mergulhada em sangue na noite do Êxodo, a planta prescrita para rituais de purificação em Levítico, a planta oferecida em uma cana na crucificação. Que espécie o texto está realmente descrevendo? A resposta esteve escondida à vista de todos por 1000 anos. Os Fleischers a encontraram na obra do rabino Saadia Gaon, o grande estudioso de Bagdá, que entre 882 e 942 traduziu as escrituras hebraicas para o árabe para comunidades que precisavam delas. Quando Saadia chegou à palavra Azov, o termo hebraico traduzido como hisopo em todas as Bíblias em inglês, ele não adivinhou, ele não aproximou. Ele a traduziu como zahatar, a palavra árabe para uma erva culinária específica que seus leitores já conheciam, já usavam, já comiam. 3 séculos depois e 400 milhas ao sul, Maimônides confirmou isso. Escrevendo no Cairo por volta de 1170, o médico filósofo afirmou que o hisopo da lei é claramente o zatar usado na alimentação. Não uma mercadoria ritual exótica, não um ingrediente sagrado misterioso, uma erva de cozinha, a mesma que as famílias levantinas vinham cultivando, secando e comendo com pão desde que qualquer pessoa conseguia se lembrar. Os Fleers seguiram essa cadeia até seu término moderno. Azot tornou-se zatar, tornou-se Origanum syriacum, o orégano sírio, uma perene arbustiva com folhas macias verde acinzentadas, caules quadrados peludos e aglomerados de pequenas flores brancas a rosa pálido que liberam um aroma em algum lugar entre o orégano e o tomilho quando você as esmaga entre os dedos. O Jardim Botânico de Missouri agora lista sob o nome comum de hisopo bíblico, e aqui é onde a história se fratura. Entre em qualquer centro de jardinagem na América do Norte e peça por hisopo. Eles lhe entregarão Hisopus officinalis, uma ornamental europeia aciada com espigas densas de flores roxo-azuladas. É fácil de cultivar, fácil de obter e tem sido vendida sob o nome de hisopo por séculos. Ela também não tem conexão com o texto bíblico. Não é nativa do Levante. Não corresponde às descrições. Não é a planta que Saadia Gaon identificou ou Maimônides confirmou. A planta na Bíblia era funcional, aromática, antimicrobiana, amarrada em uma ferramenta e usada para limpar. A planta em seu centro de jardinagem é decorativa. E a distância entre esses 2 fatos é onde a história começa. Na região montanhosa da Cisjordânia, as aldeias ao redor de Jenin e Nablus, onde os terraços de calcário captam a luz da manhã. O zatar não é uma especiaria que você compra em um pote. É uma planta que você cuida. As famílias que o cultivam chamam-no do que Saadia Gaon o chamou há 1000 anos. Zahatar. A palavra nomeia tanto a planta viva Origanum syriacum quanto a mistura feita a partir dela folhas secas trituradas com sumagre. Sementes de gergelim e salt. O Codex Alimentarius, o Corpo Internacional de Padrões Alimentares, agora reconhece formalmente o Origanum syriacum como zahatar de folha larga e exige que ele constitua pelo menos 75% do componente de folha larga em qualquer mistura de zahatar padronizada. Isso não é uma tradição cultural frouxa. Isso é uma identidade internacionalmente codificada. Mas muito antes de o Codex escrever seus padrões, o conhecimento vivia nas mãos. Furiel Saudi trabalha com uma cooperativa de mulheres na Cisjordânia. Ela foi perfilada triturando manualmente folhas secas de zatar, misturando a combinação à mão. Os mesmos movimentos que sua mãe realizava e sua avó antes dela. Não há linha de fábrica, nem pulverizador industrial. As folhas são secas ao ar livre.
esfareladas entre as palmas das mãos, misturadas com sumagre e gergelim em proporções que as famílias calibram pelo tato e pelo paladar. A mistura nunca foi um luxo, era uma âncora diária, espalhada no pão achatado com azeite de oliva no café da manhã, colocada nas mochilas das crianças em idade escolar para o almoço, oferecida aos convidados como um gesto de boas-vindas. Era estável na prateleira quando seca, densa em minerais por peso. Cultivada sem insumos comprados em terras marginais de encostas onde quase nada mais prosperaria. Em uma paisagem onde as calorias podiam ser escassas e os remédios mais escassos ainda. O za'atar era ambos. Essa identidade dual, alimento e remédio, é fundamental para o que vem a seguir. Na medicina popular palestina, o za'atar era usado para infecções de garganta e tosses, não como um suplemento, não como uma terapia alternativa, mas como a coisa que você buscava quando uma criança chegava em casa com a garganta irritada. As famílias não separavam a erva que comemos da erva que cura. Elas entendiam a planta como uma única entidade com funções sobrepostas. Uma visão de mundo que os sistemas regulatórios modernos eventualmente dividiriam em categorias incompatíveis. Alimento, droga e pesticida. 3 estruturas legais diferentes. 3 agências diferentes. Uma planta. As famílias que esmagavam za'atar à mão e o davam a crianças com dores de garganta não estavam praticando magia folclórica. Elas estavam aplicando uma química que uma série de laboratórios do século XX eventualmente confirmaria. E isso começou com uma pergunta sobre o que exatamente faz esta planta matar micróbios. Em 1999, na Universidade de Wageningen, na Holanda, uma equipe de pesquisa liderada por A. O. Ulti, E. P. W. Katz e E. Jo. Smith publicou um artigo na Applied and Environmental Microbiology, a principal revista da Sociedade Americana de Microbiologia, que fazia uma pergunta que ninguém havia respondido rigorosamente. O carvacrol, o composto dominante no óleo essencial de Origanum syriacum, muitas vezes excedendo 60% da composição do óleo, era conhecido por matar bactérias. Isso já estava estabelecido, mas como seria um irritante de superfície, um disruptor metabólico ou algo inteiramente diferente? O que Ulti e seus colegas encontraram não foi sutil. Eles expuseram bacilos sérios, um patógeno comum transmitido por alimentos, a 2 milímetros de carvacrol e mediram o ATP intracelular da bactéria, a molécula que alimenta cada célula viva. Em minutos, os níveis de ATP colapsaram em direção a zero. Não foi um declínio gradual, nem um envenenamento lento, mas uma queda brusca. Todo o sistema de energia da célula desligou. Simultaneamente, o carvacrol interrompeu o potencial de membrana, o gradiente elétrico através da parede celular do qual cada bactéria viva depende para funcionar, alimentar-se e reproduzir-se. A célula não apresentou um mau funcionamento. Ela se rompeu. Esse é o mecanismo. O carvacrol não funciona da maneira que um antibiótico convencional funciona, visando uma única via metabólica como se envenenasse uma engrenagem em uma máquina. Ele ataca o próprio recipiente, a membrana, a parede que contém tudo dentro. Pense nisso como dissolver o vaso em vez de contaminar o conteúdo. Uma vez que a membrana falha, a célula não tem mais nada. 4 anos antes, 2.000 milhas a sudeste, um laboratório diferente fizeram uma pergunta relacionada. Em 1995, na Universidade Americana de Beirute, uma equipe liderada por Daouk, Dagger e Sat tested óleo essencial de Origanum syriacum, não o carvacrol isolado, mas o óleo da planta inteira diretamente contra os mofos que contaminam alimentos e edifícios. Espécies de Aspergillus niger, Fusarium oxysporum e Penicillium. O óleo mostrou forte ação inibitória contra todos os 3. Essa é a afirmação de que mata o mofo fundamentada em um laboratório nomeado, uma cidade nomeada e fungos nomeados. Então, a história do patógeno da garganta surgiu. Um estudo publicado na Scientific Reports testou o carvacrol contra o estreptococo do grupo A, Streptococcus pyogenes, a bactéria por trás da faringite estreptocócica, da escarlatina e da doença cardíaca reumática. Os resultados confirmados sob microscopia eletrônica mostraram o mesmo mecanismo danos na membrana levando ao vazamento e à morte. As imagens de microscopia mostraram buracos visíveis, paredes rompidas, o organismo dilacerado de fora para dentro. A Bíblia prescreveu uma planta para limpeza ritual, para batentes de portas, para a pele, para superfícies contaminadas, milhares de anos depois. Um laboratório em Wageningen mediu o que acontece quando o composto primário dessa planta entra em contato com uma bactéria viva.
A energia da célula colapsa. A membrana se rompe. O organismo morre. Este não é um remédio popular confirmado por um teste popular. Este é um mecanismo de extermínio documentado sob microscopia eletrônica. E então vieram os dados das superbactérias. Em 2025, um estudo na Frontiers in Pharmacology testou óleos essenciais de orégano e carvacrol contra isolados clínicos de MRSA, Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, a infecção que os hospitais modernos gastam bilhões tentando controlar e muitas vezes falham em conter. Quando o carvacrol foi combinado com o antibiótico tobramicina, ele reduziu a carga bacteriana de MRSA em um modelo de infecção em camundongos e melhorou a sobrevivência. O composto de uma erva bíblica fez um antibiótico falho funcionar novamente contra as mesmas superbactérias que a medicina moderna não consegue derrotar de forma confiável. Uma planta cuja química colapsa membranas bacterianas, rompe paredes celulares de mofo e restaura a função antibiótica contra o estafilococo resistente a medicamentos. Você poderia assumir que isso seria celebrado. Em vez disso, foi classificado, restrito e, em algumas jurisdições, tornou-se ilegal colhê-lo. Em 1964, Israel promulgou a Lei de Valores Naturais Protegidos, uma estrutura de conservação projetada para proteger espécies ameaçadas da exploração comercial. A lista inicial focava em flora e fauna raras. Mas em 1977 um segundo grupo de espécies foi adicionado. Não orquídeas ameaçadas, nem árvores em desaparecimento. Ervas selvagens comumente coletadas, e a lista incluía explicitamente o Origanum syriacum. A justificativa declarada era clara: colheita selvagem pesada para uso comercial. Uma análise de política de conservação revisada por pares especificou a geografia. A colheita concentrou-se principalmente na Cisjordânia com exportação para os Emirados do Golfo. A planta estava sendo arrancada das encostas mais rápido do que podia se regenerar, e a resposta legal foi tornar a sua colheita uma infração processável. O que se seguiu não foi conservação no abstrato. Foi a aplicação na prática. A acadêmica jurídica Rabia Egaraya pesquisou leis de proteção da natureza e representou coletores palestinos capturados dentro de um sistema que criminalizava o que suas famílias praticavam há gerações. Processos se seguiram. Multas foram aplicadas. Nos documentos do tribunal, apareceu uma linha que soa como algo de um século diferente. Eu confesso que cometi um erro. Não farei isso novamente. O erro foi colher uma erva de cozinha. A confissão foi extraída em um tribunal. O crime foi colher uma planta que as avós do réu haviam colhido das mesmas encostas sem incidentes, sem permissão e sem desculpas desde que a memória alcançava. Em 2019, a Organização de Direitos Legais, Adelaide enviou uma carta formal solicitando o cancelamento das declarações de espécies protegidas para os atar e outras ervas selvagens, argumentando que a lei impunha danos desproporcionais a comunidades cujas tradições culinárias precediam o Estado que agora as processava. Naquela época, o dano à cadeia de suprimentos já era estrutural, com o autêntico Origanum syriacum colhido na natureza tornado legalmente perigoso de coletar. O mercado se adaptou da maneira que os mercados sempre fazem. Ele substituiu. Os comerciantes voltaram-se para outras espécies de orégano, outras variedades de manjerona e misturas em pó onde ninguém conseguia identificar o que estava realmente dentro. A fraude tornou-se tão generalizada que, em 2020, o Codex Alimentarius, o órgão internacional de segurança alimentar administrado conjuntamente pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, publicou um padrão regional para o atar misto. O padrão incluía uma regra tão direta que soa como uma acusação. O produto final não deve estar em forma de pó para que os ingredientes permaneçam reconhecíveis e a fraude possa ser evitada. Um órgão regulador internacional codificou uma regra antifraude, porque a planta autêntica havia sido suprimida de sua própria cadeia de suprimentos. Eles a adicionaram a uma lista de espécies protegidas em 1977. A mesma planta prescrita em um êxodo para a limpeza de umbrais de portas. Eles processaram coletores por colhê-la. Famílias acolhiam há gerações. Eles forçaram confissões em tribunais pelo crime de colher uma erva de cozinha. Eles a substituíram por substitutos em pó tão adulterados que um órgão alimentar internacional teve que criar um padrão exigindo que o produto não fosse moído em pó, para que os compradores pudessem ver o que estavam realmente recebendo. E enquanto a planta bíblica era restrita, a indústria global de desinfetantes foi construída sobre produtos químicos sintéticos.
registrados como pesticidas antimicrobianos sob a regulamentação da EPA e padronizados para escala industrial, e continuou a crescer sem contestação. O sistema não suprimiu o Zatar porque ele falhou. O sistema o suprimiu porque ele não podia ser patenteado, não podia ser padronizado para especificações industriais e não podia gerar o tipo de dependência que uma cadeia de suprimentos química exige. A planta funcionava. Isso nunca foi o problema. Em 2004, na Cisjordânia, um homem chamado Nasser Abu Farha fez algo que as 3 décadas anteriores de leis de conservação tornaram quase impensável. Ele construiu uma infraestrutura comercial para a própria planta pela qual os tribunais vinham processando pessoas por colherem. Abu Farha, amplamente conhecido como Dr. Nasser, fundou a Canaan Fair Trade, uma empresa palestina que conectava pequenos agricultores das aldeias de Jenin e Nablus a mercados internacionais de exportação. As safras incluíam azeite de oliva, amêndoas e friqué, mas o zatar era o sinal. O zatar era a planta que havia sido criminalizada em um quadro jurídico e agora estava sendo certificada sob padrões de comércio justo e orgânicos e exportada internacionalmente. Grande parte do cultivo acontecia exatamente onde sempre aconteceu, em pequenos lotes em terraços cuidados por mulheres em jardins domésticos onde a planta nunca havia realmente desaparecido. A lei tornou a colheita selvagem ilegal. Ela não fez o conhecimento desaparecer. Mulheres que haviam esmagado folhas de zatar à mão em cooperativas continuaram fazendo isso. Famílias que o cultivavam em lotes nas encostas continuaram cultivando-o. A planta passou de evidência judicial a mercadoria de exportação em uma única geração. Não porque alguém a redescobriu, mas porque alguém construiu a arquitetura econômica para legitimar o que as comunidades nunca haviam parado de fazer. Em 2022, o cineasta Jumana Mana lançou Foragers, uma obra que o MoMA PS1 contextualizou como o rastreamento de coletores perseguidos por patrulhas da natureza e processos judiciais. Rabia Egaraya, a mesma pesquisadora jurídica que representou coletores palestinos no tribunal, estava conectada ao projeto, tendo investigado as leis de proteção da natureza que tornaram a colheita criminosa. A planta que tinha sido um problema de tribunal tornou-se um tema de museu. A confissão que dizia, não farei isso novamente, agora fazia parte de uma conversa artística internacional. E então a planta moveu-se inteiramente além de sua própria terra natal. Em 2025, um artigo de pesquisa aplicada relatou o que os autores enquadraram como o primeiro cultivo bem-sucedido de Oreganum syracum, sob condições desérticas em uma fazenda em Wadi El Natrun, Egito. A planta que era restrita na região montanhosa onde evoluiu, estava agora crescendo em uma paisagem que nunca havia habitado antes. Irrigada, cultivada e escalonada. Uma planta que foi criminalizada agora é cultivada, exportada e exibida em museus. O conhecimento que as famílias preservaram em jardins domésticos, em misturas esmagadas à mão, em cooperativas de mulheres processando folhas da mesma forma que suas avós haviam feito, sobreviveu ao sistema legal que tentou impedi-lo. A planta não está mais presa atrás de listas de espécies protegidas e confissões de tribunais. Ela está disponível. E a pergunta que ela apresenta é a mesma que apresentou há 3.000 anos. Se isso funciona, por que estamos usando outra coisa? Comece pelos olhos. Se a planta rotulada como isopo no seu centro de jardinagem tem espigas de flores roxo-azuladas organizadas em caules eretos, você está olhando para a espécie errada. Esse é o Rhizopus officinalis, o ornamental europeu que herdou o nome através de séculos de deriva de tradução. Mas não tem conexão com o texto bíblico. O verdadeiro, Origanum syriacum, parece diferente. Folhas ovais verde-acinzentadas suaves, caules quadrados peludos, minúsculas flores brancas a rosa pálido agrupadas em arranjos de espigas e um aroma, quando você esmaga uma folha entre os dedos, que fica entre o orégano e o tomilho, quente, resinoso e inconfundível. É comercializado como orégano sírio, zatar ou isopo da Bíblia. Vendedores de sementes agora oferecem pacotes rotulados como Origanum syriacum, incluindo listagens orgânicas. Se você vive nas zonas 9 ou 10 do USDA, ele crescerá como uma perene com sol pleno e drenagem acentuada. Em zonas mais frias, cultive-o como uma anual ou em um recipiente que você possa levar para dentro de casa. O Missouri Botanical Garden descreve-o como tolerante ao calor e à seca, mas sensível à má drenagem. Dê-lhe solo bem drenado, sol pleno e negligência. Ele irá recompensá-lo. Para a cozinha.
A mistura tradicional são folhas de zatar secas misturadas com sumagre, sementes de gergelim e sal, comidas com pão sírio mergulhado em azeite de oliva, para a garganta. A tradição da medicina popular é uma infusão simples. Folhas secas mergulhadas em água quente para tosses e queixas de garganta. Uma prática documentada na etnobotânica palestina. Uma cautela necessária. O carvacrol está listado na Biblioteca de Ingredientes de Sabor da FEMA em um contexto consistente com o status geralmente reconhecido como seguro para usos de sabor pretendidos. Mas o óleo essencial concentrado não é o mesmo que a erva seca. As fichas de dados de segurança para o carvacrol concentrado trazem avisos de irritação na pele e nos olhos. Não consuma óleo essencial não diluído e não faça reivindicações de tratamento médico baseadas em estudos laboratoriais que não foram replicados em ensaios clínicos humanos. O enquadramento honesto mais forte é uma planta usada historicamente com química antimicrobiana plausível e efeitos de alvo em membrana confirmados em laboratório, consistentes com as funções de limpeza descritas em seus usos registrados mais antigos. Há 3.000 anos, um livro prescreveu uma planta para limpeza, para umbrais de portas, para a pele, para casas contaminadas. Laboratórios modernos confirmaram o que aquelas instruções implicavam. Sua química colapsa membranas bacterianas. Ela rompe o mofo. Em combinação com antibióticos, ela combate o estafilococo resistente a medicamentos. A planta foi restrita, foi processada, foi substituída por uma espécie diferente em centros de jardinagem e por produtos químicos sintéticos em hospitais. Mas nunca foi perdida. As famílias continuaram a cultivá-la. As mulheres continuaram a esmagar as folhas. Estudiosos continuaram a rastrear o nome. E agora você sabe o que ela é. Na próxima vez que alguém lhe vender um frasco de desinfetante químico, lembre-se de que existe uma planta que faz o que a Bíblia disse que fazia. E a ciência concorda. Inscreva-se. Compartilhe isso. Cultive o verdadeiro hisopo. O conhecimento que tentaram apagar está de volta. E é seu.